Fizemos anteriormente a hipótese de que nos corpos neutros já existem cargas elétricas, porém distribuídas de tal maneira que seus efeitos se cancelam e nenhuma eletrização se manifesta. Vimos no caso de bastões neutros que a eletrização se manifesta quando as cargas positivas e negativas do corpo neutro são separadas pela aproximação de bastões carregados. Vamos supor que ao atritarmos dois corpos neutros, eles se eletrizam quando parte da carga de um é separada do restante e transferida para o outro em consequência do atrito. Desta forma, um dos corpos fica com excesso de um tipo de carga, que foi retirada do outro. O outro também fica eletrizada com carga de tipo oposto, porque o efeito desta carga de tipo oposto deixou de ser cancelado pela carga que dele foi retirada. Faremos alguns experimentos que podem ser compreendidos a partir desta explicação. Usaremos bastões de acrílico, bastões de PVC, pedaços de seda e pedaços de panos de lã. Vemos o bastão de acrílico e o pedaço de pano de seda inicialmente neutros. A seda que atritou o bastão de acrílico é repelida pelo bastão de PVC. Sabemos que o acrílico atritado com seda adquire carga positiva. De acordo com nossas hipóteses, essa carga foi transferida da seda, que por isso ficou com um excesso de carga negativa. Por isso, a seda é repelida pela carga negativa do bastão de PVC atritado com lã. Repetindo o experimento com um pedaço de pano de lã pendurado no suporte e usando as mesmas hipóteses, podemos compreender como o bastão de PVC adquire carga negativa ao ser atritado com um pano de lã. Vemos o bastão de PVC e o pedaço de pano de lã inicialmente neutros. O pedaço de pano de lã é repelido pelo bastão de acrílico. Este adquiriu uma carga positiva, uma vez que foi repelido pela carga positiva. A suposição de que no processo de eletrização por atrito há transferência de cargas elétricas entre os dois corpos leva-nos a perguntar se é possível transferir cargas de um corpo para outro usando algum outro processo diferente de atritar. Podemos, por exemplo, perguntar se é possível transferir cargas por mero contato com o corpo eletrizado sem atritar. Faremos alguns experimentos utilizando bastões de acrílico e PVC, pedaços de panos de lã e seda e uma bolinha de isopor para verificar se é possível eletrizar um bastão de acrílico por contato. Vemos o bastão de acrílico e a bolinha de isopor inicialmente neutros.
O bastão de acrílico neutro permanece neutro depois dos contatos. A tentativa de eletrizar um bastão de acrílico neutro por mero contato com bastões de PVC e acrílico eletrizados não funciona. Tais corpos que podemos eletrizar por atrito, mas não por mero contato com outro corpo eletrizado, nós chamamos de isolantes. Eles também são conhecidos como dielétricos. Será que todos os corpos são isolantes? Responderemos esta pergunta após a análise de experimentos onde tentaremos eletrizar por mero contato um pedaço de seda e um pedaço de papel alumínio neutros. Vemos um pedaço de seda pendurado em um suporte por um fio de seda e um bastão de acrílico inicialmente neutros. O pedaço de seda eletrizado é atraído pelo bastão de acrílico neutro. Vemos um pedaço de seda pendurado em um suporte por um fio de seda e um bastão de acrílico inicialmente neutros. O pedaço de seda, ao ser tocado por um bastão eletrizado, continua neutro, portanto, ele é isolante. Vemos um pedaço de papel alumínio neutro pendurado em um suporte por um fio de seda e um bastão de acrílico neutro. O pedaço de papel de alumínio se eletriza por mero contato com o bastão eletrizado. Isto pode ser verificado observando-se que ele é repelido pelo bastão carregado que o eletrizou. Portanto, o papel alumínio não é um isolante.
Este experimento e outros demonstram existirem corpos que não são isolantes. Eles não são eletrizáveis por atrito, mas são eletrizáveis facilmente por mero contato. Eles são chamados de condutores. Para explicar por que um condutor, como o alumínio, se eletriza por mero contato com o corpo eletrizado, vamos fazer a seguinte hipótese. Dentro de um condutor, as cargas elétricas podem se mover com facilidade. Para testar esta hipótese, vamos fazer um experimento no qual introduzimos por contato uma carga elétrica em uma parte do condutor e procuramos verificar se esta carga se moveu até uma outra parte do condutor. O experimento mostra um bastão de alumínio e um pedaço de folha de alumínio inicialmente neutro. Quando o bastão eletrizado toca uma parte do bastão de alumínio que está afastado da folha de alumínio, algo acontece. A folha na outra ponta também se eletriza. As cargas na folha e no bastão de alumínio são do mesmo tipo que a carga do bastão de PVC, que os eletrizou, uma vez que ela é repelida pelo bastão de PVC com carga negativa. Isso demonstra que a carga introduzida em uma ponta do bastão de alumínio se moveu até a outra ponta para eletrizar a folha de alumínio. A nossa hipótese de que nos condutores as cargas se movem com facilidade está, portanto, confirmada. É muito importante no estudo da eletricidade a maneira como as cargas elétricas se movem no interior de um condutor e passam com facilidade de um condutor para outro. Voltaremos a este assunto no futuro.